noite a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Israel. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito importante, mas é um tema difícil de acatarmos, que é sobre o perdão. O título é A Oferta Mais Agradável a Deus. Está no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O perdão, ele nada mais é do que você fazer as pazes com o seu irmão. Pedir perdão é fácil. Às vezes você fazer algo que prejudicou uma pessoa, é fácil depois você voltar para essa pessoa e falar, desculpa, eu errei. Para muitos é. Mas quando a pessoa tem um entendimento, quando a pessoa carrega o bem no coração, independente da religião que ela carrega em si, com certeza, quando ela erra, ela tenta corrigir esse erro, e é através do perdão. O próprio Evangelho tem um trecho que fala assim: Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Marcos capítulo 5, versículos 23 e 24. Por que ele fala em dádiva, em oferenda? Porque quando o Evangelho foi feito, a gente sabe que antigamente a cultura era de se ofertar alguma coisa a Deus. Então muitos iam lá, matavam um cabrito, ou pegavam um animal e faziam uma oferenda a Deus. Hoje, com o passar do tempo, com a vinda do Cristo, a gente sabe que essa oferenda ela não precisa ser um sacrifício com o animal. O sacrifício tem que partir de dentro de cada um de nós. Eu tenho que me sacrificar e não sacrificar um animal ou sacrificar um bem. Eu tenho que me sacrificar. Como que eu me sacrifico? Fazendo coisas boas, procurando não errar e procurando não ofender o próximo. Só que nos dias de hoje, devido à correria, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, muitas vezes a gente acaba se desentendendo, né? Frequentemente é no trânsito, é no dia a dia, no trabalho, é dentro da própria família, como a gente vê muitas brigas dentro da própria família, porque a gente sabe que todos nós somos seres individuais e somos seres diferentes. Ninguém é igual, ninguém pensa igual. E por isso muitas vezes há controvérsias. Só que o diálogo seria o fato mais ideal para que a gente resolvesse os nossos problemas e não ofender, e não colocar a minha verdade acima da verdade dos outros. Muitas vezes nós, por nosso egoísmo, né, por nós se acharmos melhor do que os outros, a gente acaba ofendendo, a gente acha que a nossa verdade é soberana. E nós aprendemos dentro da doutrina espírita que não. O importante é ouvir, primeiro do que falar. Por mais que você tenha razão, primeiro ouça. Porque quando a gente ouve primeiro, a gente começa a digerir o que o outro está falando e a gente se fundamenta para argumentar. Mas isso não quer dizer que quando eu ouço, eu tenho o direito de ofender também. O respeito sempre está em primeiro lugar, seja na doutrina, seja na sociedade, seja no dia a dia. E a gente sabe que o Espiritismo ele não fala só de religião, ele fala de ciência, ele fala de filosofia. Então quando a gente adentra a casa espírita, a gente vem não só para cuidar da alma, a gente vem para adquirir conhecimento, como foi falado do Oeste. Só que, o que adianta eu ter todo o conhecimento espírita se eu não tenho amor no coração? Se eu não tenho caridade, se eu não ajudo o próximo? Não é isso que o Evangelho nos ensina? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não quero ofender, se eu não quero ser ofendido, eu tenho que fazer com o outro o que eu quero para mim. Alguém gosta de ser ofendido? Alguém gosta de ser xingado, mesmo que esteja errado? Não. Então é dessa maneira que a gente tem que tratar o próximo, por mais que nós tenhamos razão. Às vezes é melhor você ficar quieto do que você entrar num embate, mesmo que você tenha razão. E tem aquela velha máxima, né? O que é mais importante, ter razão ou ser feliz? Ter razão ou às vezes evitar aí um confronto com um inimigo que às vezes pode desencarnar e depois te perseguir por várias vidas ou por várias existências. Porque enquanto estão os dois encarnados, você vai lá e consegue, né, ter um entendimento. E se a pessoa desencarna?
E se a pessoa infelizmente carrega aquilo no seu espírito, no seu coração mesmo desencarnado, com certeza ela vai tentar te prejudicar. Se ela não tiver um certo conhecimento, ela vai tentar te prejudicar. E isso é o que nós aprendemos dentro do Espiritismo. Então, quando ele fala em deixar a oferenda e ir se reconciliar, é isso que Jesus quer nos dizer. A gente tem que se reconciliar com as pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão nesse plano. Porque depois fica mais difícil. Você vai carregar isso para outras existências e você vai ter que reencarnar várias vezes para que você corrija, né, todos os seus defeitos. Porque nada mais é, a nossa existência, a nossa evolução, nada mais é que uma contabilidade. O que eu faço de mal, eu tenho que me reportar e eu tenho que corrigir. E o que eu faço de bem, beleza. Aquilo ali conta positivamente para mim. Só que nós também não podemos ficar nos cobrando muito. Porque às vezes a gente faz alguma coisa errada, nós fazemos algo errado, e a gente fica se cobrando, se martelando, às vezes a gente fica até doente com esses pensamentos. Então, vamos simplificar, né? Não vamos deixar esse problema, né, criar uma cadeira dentro dos nossos pensamentos e se instalar dentro de nós. Vamos resolver. Se a gente pode resolver uma desavença, vai e resolve. A não ser que a pessoa seja muito intransigente e você não tenha como acessá-la. Porque tem pessoas que, infelizmente, a verdade delas é a superior, ela brigou com você, ela não quer mais saber. E aí o que você pode fazer? Sua parte. Ore por ela, né? Tente se perdoar, tente pedir perdão a Deus. Se você não tem como acessá-la, ore por ela, né? Peça o perdão, mentalize o perdão. Porque uma hora, seja nessa existência ou em outra, as coisas vão se encaixar, vocês vão se encontrar e vão se resolver. Porque a própria providência trata de colocar essas pessoas uma no caminho da outra. Porque muitas vezes a gente recebe um filho, às vezes, que nos dá muito problema, ou um outro parente, ou às vezes uma pessoa do nosso convívio. Será que não seria por isso? Para que a gente resgate algo que ficou lá atrás mal resolvido? E assim a doutrina nos ensina que o perdão, ele é nada mais do que tirarmos todo o ressentimento de dentro do nosso coração. Porque não é chato, não incomoda, às vezes, você ficar carregando uma mágoa, ficar carregando um problema, você não fica remoendo isso, mas justamente você procura um entendimento para resolver. E a doutrina espírita nos traz isso, nos ensina isso. Não adianta ficarmos remoendo algo, vamos resolver. Não vamos deixar problemas criarem uma sala de estar dentro do nosso convívio e a gente ficar remoendo isso. Tem um problema, tenta resolver. Se você pode resolvê-lo, resolva. É lógico, tem problemas que são materiais, né? E esses problemas materiais, infelizmente, eles demandam tempo. Muitas vezes a gente se envolve com uma dívida, ou se envolve com alguma doença que demanda um gasto maior financeiro. E aí, isso é algo que a gente, com o tempo, vai sanando. Mas, como nós estamos falando do perdão, isso é uma coisa que a gente pode resolver. A nossa relação com o nosso próximo, a gente tem que tentar resolver. E temos que tentar fazer o melhor possível, né? Seja na sociedade, seja no nosso emprego, seja dentro da casa espírita. Eu sempre falo que a gente sempre tem que ter a política da boa vizinhança. Mesmo que a pessoa seja difícil, se aproxime dela, ore por ela, né? Não é porque às vezes a pessoa é difícil que eu vou isolá-la. Porque ela também merece, né, um apoio. Ela merece um ato de confiança, como nós também. E às vezes o que nós reclamamos do próximo é o nosso maior defeito também. Tudo aquilo que a gente enxerga no próximo que nos incomoda é o nosso maior defeito. Porque ninguém é perfeito, senão nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos já lá em cima, do lado de Jesus, do lado de Deus, comandando, né? Colocando outros espíritos para trabalhar em prol do bem. Mas nem Jesus, né, tendo toda essa elevação, ele se humilhou, né? Ele veio, ele reencarnou, ele passou no meio de nós. E ele não precisava disso. Mas ele quis dar o exemplo. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa série The Chosen, que está aí nos streamings. É uma série maravilhosa, né? É uma série que conta ao pé da letra o que está no Evangelho, né? Não tem nada de mudança nem nada. O escritor, ele levou ao pé da letra o que está no Evangelho. E é uma série muito bonita, muito educativa.
Então muitas vezes a gente perde tempo no YouTube ou assistindo outras coisas que não vão nos ajudar em nada. Assistam essa série, é uma série muito boa, eu indico, né? Vocês vão ver a passagem de Cristo aqui na Terra. E Jesus Cristo, ele era o amigo de todos, né? Porque muitos acham, ou às vezes algum tipo de ensinamento nos mostra que nós temos um Deus punitivo, né? Que nós temos um Deus que, se você fizer alguma coisa de errado, né, você vai ser pisado, você vai ser preso, você vai ser isolado. E não é isso que Jesus nos ensinou. Todos merecem uma oportunidade. É lógico que aqui nós temos a lei do homem, e essa lei tem que ser cumprida. Se você fez uma coisa que merece ser penalizada, você tem que ser penalizado, né? Você tem que arcar com as suas consequências. E a mesma coisa é a lei moral, né? Quando você ofende, quando você faz algo que não é muito bom com o seu irmão, com aquele que convive com você, você tem que, né, pagar de alguma forma isso. E não é Deus que te pune, você é punido pelos próprios atos. Você se né, cria uma autopunição. Por quê? Porque você às vezes esquece isso aqui, né, o nosso evangelho, esquece de Jesus, cai no mundo, né, que é a porta larga, que é a porta mais fácil, e esquece que muitas vezes a gente precisa olhar para a porta estreita também, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que prestar conta das coisas que nós fizemos aqui, né? E o que a gente quer levar daqui? Coisas boas, boas ações, né? É lógico que todo mundo quer ter uma boa vida, todo mundo quer gozar de coisas boas aqui, mas a gente não pode esquecer também do lado espiritual e do lado moral, porque tudo que é em excesso também prejudica. Nós temos que saber viver a vida aqui, e nós temos que entender que nós também precisamos ajudar o próximo. Nós temos que ter caridade. Nós temos que nos envolver com os problemas da sociedade. Não é porque o nosso vizinho tem um problema de doença ou ele está passando por uma necessidade que eu tenho que pegar o meu orgulho, o meu egoísmo, virar as costas e não ajudar. Se você pode ajudar, que mal tem. Se você não pode ajudar com material, faça uma oração. Peça o bem do seu vizinho, peça o bem das pessoas do seu convívio. Está passando por uma necessidade? Opa, eu tenho algo que eu posso ajudar. Doe. Você vai se sentir bem. Quando a gente faz a caridade, quando a gente faz o bem, o coração fica leve. O espírito fica leve. E aí o que acontece? Quando você se envolve com as coisas boas, com certeza só coisas boas vão acontecer ao seu redor. E mesmo que alguém tente o mal contra você, com certeza você estará protegido. Por isso que é importante o Evangelho no lar, uma oração quando saímos de casa, um agradecimento quando voltamos ao nosso lar, que a gente sabe, né, que a base da oração é pedir, louvar e principalmente agradecer, ter gratidão por tudo que nós temos, mesmo que seja o mínimo, mesmo que a gente tenha só o mínimo. Mas nós temos que agradecer, porque é isso que o Cristo quer da gente. O Cristo quer que a gente saiba perdoar, que a gente saiba conviver em sociedade e que nós sejamos pessoas boas. A gente fala muito que a Terra está mudando de provas e expiações para regeneração, né? Só que nós temos que ter entendimento. Para que a Terra se regenere, o nosso pensamento precisa estar voltado para essa regeneração, porque somos nós que estamos aqui. Porque se eu não mentalizo coisas boas para os nossos dirigentes, para os nossos políticos, para a sociedade, se eu não penso naquele que fez algo de errado, se eu não mentalizo o bem para ele, para que ele se redima, como é que eu vou regenerar a sociedade? É lógico que tudo acontece de acordo com o que Deus quer. Já está tudo programado. Mas a gente pode ajudar, não pode? Não foi Ele que disse que nós podemos ser deuses? Nós temos uma fagulha de Deus dentro de cada um de nós. Então que a gente leve esse pensamento para casa. Para que o mundo mude, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos mudar o mundo. E são as pessoas que se engajam na mudança pro bem que vão melhorar o mundo. E nós precisamos nos engajar também. Mesmo que seja o mínimo. Mesmo que seja pegar um prato de comida e oferecer para uma pessoa que está precisando.
uma muda de roupa para uma pessoa que está na rua aí passando frio. E olha que esses dias, né, em pleno verão, ontem e hoje fez um frio danado. E às vezes a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa o quê? Em estarmos lá dentro das nossas casas, né, sem passar frio, sem passar necessidade. Muitas vezes a gente não se preocupa nem em fazer uma oração para quem está passando fome, para quem não tem um teto. E muitas pessoas hoje passam fome, não têm o que vestir, não têm onde morar. Muitos moram ao relento, muitos escolhem, né? Porque às vezes a pessoa não quer ter responsabilidades, ele prefere morar na rua. Mas aí é a evolução dele. Nós, como cristãos, como espíritas, ou de qualquer outra denominação religiosa, nós temos que pensar no bem. Temos que pensar na evolução do mundo. Primeiro, a nossa transformação. E depois, a transformação do mundo. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Que a gente possa voltar para os nossos lares mentalizando bons pensamentos. Se você tem um problema dentro da sua casa, seja ele de qualquer ordem, pense positivo. Não pense negativo. Mesmo que seja uma causa impossível. Mas acredite, pense. Porque pelo menos você vai envolver aquele espírito e se acontecer de ele desencarnar, ele vai desencarnar em paz. Agora, se a gente começa a mentalizar coisas ruins, se a gente começa a se atribular, as coisas com certeza não vai dar muito bom. Então, que a gente mentalize sempre o bem, que a gente tenha o Cristo sempre como exemplo e que a gente possa perdoar mais, né, como diz, né, São Francisco de Assis. Perdoar, mais perdoar do que ser perdoado. Então, que todos tenham uma boa noite, que assim seja. Graças a Deus.